Você alguma vez considerou que sua jornada de vida, cada escolha feita, cada deslize, cada triunfo, cada revés, pode estar sendo orientada por algo desconhecido por você? Sim, algo além do controle governamental, da pressão do seu superior ou dos problemas econômicos. É algo intrínseco, um programa oculto que direciona suas decisões, sua rotina, suas finanças e até seus sonhos. O aspecto mais surpreendente, você não o instalou. Alguém o fez sem que percebesse. Agora imagine isto. Se não aprender a reprogramá-lo, seguirá o mesmo caminho, enfrentando os mesmos desafios, até o seu último dia. Mas hoje, você descobrirá como transformar seus maiores obstáculos mentais, quebrando este ciclo e criando uma vida inacreditável. Durante anos eu desconhecia o que me aprisionava, atribuía às circunstâncias, meu emprego, meu convívio social, a economia, a escassez de oportunidades. Talvez você também pense assim, mas isto é superficial. A raiz do problema é interna. O que me impedia de progredir, de prosperar, de viver plenamente, era o que chamo de paradigma. E o que é um paradigma? Um conjunto arraigado de hábitos, padrões de pensamento, convicções e ações profundamente instalados no seu subconsciente. Eles atuam como um piloto automático silencioso que o leva inconscientemente aos mesmos resultados, dia após dia, ano após ano. Você acorda no mesmo horário, experimenta as mesmas emoções, toma as mesmas decisões, reage da mesma forma e o mais alarmante, você denomina isto como vida, mas isso não é vida, é repetição. O paradigma é imposto desde o nascimento. Não foi sua escolha. Herdou-o de sua família, de sua educação, de sua cultura. Quantas vezes ouviu frases como: dinheiro não nasce em árvores. Quem nasce pobre, morre pobre. A vida é uma batalha. Essas ideias se instalam em seu subconsciente como verdades inquestionáveis. E se não as questionar, viverá e morrerá sob seu domínio. E o pior é que, mesmo desejando uma vida melhor, seu corpo, condicionado a seguir o antigo paradigma, resistirá. É por isso que tantas pessoas fracassam em suas resoluções de ano novo. Desejam mudar, mas o corpo, agindo como a mente em movimento, luta para manter a inércia, porque mudar dói. E o paradigma detesta a dor. Ele busca o conforto, mesmo que custe sua liberdade. Quer um exemplo simples? Acordar cedo. Parece trivial, não é? Mas quantas vezes decidiu levantar mais cedo para se exercitar, estudar, trabalhar em seus sonhos, e no dia seguinte apertou o botão de soneca? Não é falta de disciplina, é programação. O paradigma diz: fique na cama mais 5 minutos, e você obedece sem perceber. Agora atente. Para mudar seus resultados, precisa mudar seu comportamento. Para mudar o comportamento, precisa mudar o paradigma. E isso só ocorre com repetição, emoção e persistência. Não reprograma sua mente assistindo a um vídeo ou lendo um livro uma vez. Reprograma vivendo o novo padrão, diariamente, até que se torne automático. Quando descobri isso, minha vida mudou radicalmente. Lembro-me de um momento específico. Trabalhava limpando escritórios, ganhava pouco mais de $4.000 por ano e estava atolado em dívidas. Um dia, recebi um conselho aparentemente absurdo. Bob, escreva o que deseja todos os dias. Então escrevi: sou tão feliz e grato agora que ganho $10.000 por mês. Escrevi isso mais de 100 vezes por dia. Lia, visualizava, sentia, por semanas. E gradualmente minha mente começou a aceitar aquilo como possível. E quando isso aconteceu, oportunidades surgiram, novas pessoas apareceram, ideias fluíram, mas a verdade é que tudo já estava ali. Apenas não conseguia ver, pois meu antigo paradigma me cegava. Por isso digo, escreva o novo paradigma, mas não de qualquer forma. Escreva no presente, como se já fosse realidade. Por exemplo, sou tão feliz e grato agora que, ao acordar, me levanto. Simples, direto, poderosa. Faça isso 100 vezes por dia, durante 30 dias. E não apenas escreva. Sinta como se já estivesse acontecendo. Veja mentalmente seus pés tocando o chão, sentindo a energia de um novo dia.
o orgulho de cumprir sua promessa. E não espere colaboração imediata de sua mente. Ela resistirá, dirá: isso é ridículo, não funcionará, você já tentou isso antes. E aí precisa persistir, porque esse desconforto sinaliza que está rompendo o antigo padrão. Pode aplicar isso em qualquer área. Quer mudar seu comportamento financeiro? Escreva: sou tão feliz e grato agora que administro minhas finanças com sabedoria e prosperidade, me acompanha em tudo. Repita até que se torne verdade. Você pode pensar: apenas escrever mudará minha vida? E respondo com outra pergunta: quantas coisas já tentou sem sucesso? Buscou fórmulas milagrosas, estratégias complexas, conselhos diversos, mas nunca olhou para dentro. Nunca enfrentou o verdadeiro antagonista. O programa que roda dentro de você diariamente. Se busca resultados diferentes, precisa se tornar diferente. E isso começa no papel, com uma caneta, com intenção e com repetição. A maioria das pessoas nunca muda seus resultados porque nunca se transforma. Tentam mudar o mundo ao seu redor, mas carregam os mesmos medos, as mesmas crenças, os mesmos paradigmas, e vivem uma vida de frustração silenciosa, crendo que o destino é adverso, mas não é. O universo responde à sua vibração, e sua vibração é definida pelos pensamentos que repete e sente com mais frequência. Quer mudar sua vibração? Mude seus pensamentos diários, mude o que escreve, mude sua autoimagem. Este é o segredo. Simples, mas não fácil. Está disposto a se comprometer por 30 dias? A escrever 100 vezes por dia a nova versão de si mesmo? A vencer a resistência mental e provar que é o criador de sua realidade? Se fizer isso seriamente, algo extraordinário acontecerá. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou internamente. E o mundo sempre reflete o que você é. Para muitos, o dinheiro é um problema constante, uma fonte de estresse, de ansiedade, de conflitos familiares, de medo. Mas o que poucos percebem é que o problema nunca foi o dinheiro em si. O problema é a relação emocional que você tem com ele. E essa relação é moldada, adivinhe por quem? Pelo seu paradigma. Você aprendeu a ver o dinheiro como algo difícil de obter, como algo escasso, sujo ou até perigoso. A maioria das pessoas cresce ouvindo frases como: dinheiro é a raiz de todo mal, ricos não vão para o céu, não se pode confiar em quem tem muito. E ao escutar isso repetidamente, o que ocorre? Seu subconsciente absorve. E você começa a agir de acordo com essa ideia sem perceber. Quantas vezes teve medo de cobrar o valor justo por seu trabalho? Quantas vezes sentiu culpa por gastar com algo prazeroso? Ou talvez gaste demais porque, no fundo, sente que nunca terá o suficiente. Então, tanto faz. Isso é mais comum do que imagina. O medo do dinheiro, ou da falta dele, paralisa pessoas brilhantes. E o mais cruel, faz com que aceitem uma vida muito menor do que poderiam ter. Vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas talentosas, inteligentes, dedicadas, presas em uma gaiola invisível, construída por crenças limitantes sobre prosperidade. E essa gaiola não tem grades de ferro, tem grades de frases herdadas. Frases como: não sou bom com números, nunca tive sorte com dinheiro, não nasci para isso. São pensamentos que se tornam verdades internas. E uma vez que acredita nisso, o universo responde exatamente com mais daquilo. E o curioso é que muitas vezes a pessoa começa a ganhar um pouco mais, começa a prosperar. Mas então o que acontece? Ela encontra uma forma de perder tudo. Gasta sem planejamento, faz escolhas impulsivas, atrai problemas. E está de volta ao ponto de partida. Por quê? Porque o subconsciente não aceita o novo padrão de riqueza como real. O considera uma ameaça e o puxa de volta para a zona de escassez, que apesar do desconforto é conhecida, é familiar. Conheci um homem brilhante nos negócios, ganhava bem, mas vivia falido. Ele me procurou dizendo: Bob, toda vez que o dinheiro começa a entrar, algo acontece. Um imprevisto, um gasto, uma dívida. É como se eu estivesse amaldiçoado. E eu disse: você não está amaldiçoado, está condicionado.
Ao investigar, descobrimos que ele cresceu ouvindo que os ricos eram gananciosos e que seu pai dizia que só conseguia pagar as contas porque era bom em dar um jeito. Seu paradigma era sobreviver, não prosperar. Com o tempo, ele começou a trabalhar essa mentalidade, a repetir afirmações como: "Sou tão feliz e grato agora que o dinheiro flui para mim de forma constante e abundante." Escrevia, lia em voz alta, visualizava e, mais importante, começou a mudar suas ações. Começou a poupar, a investir, a planejar. Aos poucos, ele reescreveu o roteiro financeiro de sua vida. E não pense que isso é apenas mental. Estudos científicos já demonstraram que existe uma relação direta entre suas crenças e o comportamento financeiro. Um relatório publicado no Journal of Economic Psychology apontou que pessoas com crenças negativas sobre dinheiro são mais propensas a sofrer com estresse financeiro, mesmo quando ganham acima da média. Porque não se trata apenas de quanto você ganha, mas de quanto você sente que merece ganhar e manter. E se acha que isso não se aplica a você, deixe-me fazer algumas perguntas. Quando você vê alguém muito rico, qual é seu primeiro pensamento? Sente admiração ou inveja? Pensa, ele deve ter se esforçado muito. Ou deve ter passado por cima de alguém. Essas reações automáticas revelam a programação que está rodando dentro de você. Agora, observe o outro lado. Veja o caso de Mike Tyson, um dos maiores nomes da história do boxe. Ganhou mais de 300 milhões de dólares durante sua carreira, mas terminou falido. Por quê? Porque seu paradigma nunca foi ajustado para receber e manter esse nível de abundância. Ele ganhou, mas não acreditava que merecia. E o subconsciente sempre busca alinhar a realidade externa com o que acredita ser verdade internamente. Você precisa entender que o dinheiro não tem moral. Não é bom nem ruim, apenas amplifica quem você já é. Se você é generoso, ele permite que seja ainda mais. Se você é criativo, ele lhe dá ferramentas. Mas se você tem medo dele ou se acredita que não merece, ele se afasta. Porque você, mesmo sem querer, o repele com seus pensamentos, suas emoções e seus hábitos. A transformação começa quando questiona essas crenças, quando para de repetir que dinheiro é difícil e começa a dizer: o dinheiro flui para mim com facilidade, frequência e naturalidade. Diga isso com convicção. Escreva. Visualize. Imagine como seria viver assim. Sinta essa liberdade. Isso não é apenas um exercício motivacional, é um novo código sendo instalado em seu subconsciente. E se alimentado com repetição e emoção, ele substitui o antigo. Não é rápido, não é fácil, mas é possível. Sou prova disso. Saí de uma vida de dívidas e limpezas de escritório para uma vida de prosperidade, não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei a forma como via o dinheiro. Parei de tratá-lo como inimigo, comecei a vê-lo como energia, como uma extensão da minha consciência. E foi aí que tudo começou a mudar. Agora é com você. Pergunte-se honestamente: que tipo de relacionamento tenho com o dinheiro? O que realmente acredito sobre ele? E se a resposta for negativa, limitada, dolorosa, é hora de mudar. Porque se continuar alimentando as mesmas ideias, continuará vivendo os mesmos resultados. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para prosperar. E a prosperidade começa com o que você acredita ser possível para si mesmo. Então me diga, em que vai acreditar a partir de agora? Você já sentiu que estava prestes a dar um grande salto na vida e de repente algo o bloqueia? Sente que é o momento certo, que tem tudo para dar certo, mas, sem saber por quê, recua, se sabota, adia, inventa desculpas. Parece que uma força invisível o puxa de volta. Essa força tem nome: autossabotagem. E ela é a face mais cruel do paradigma. Veja, o paradigma não quer que você avance. Foi programado para manter tudo como está, para garantir segurança, familiaridade e rotina. Não quer novidade, não quer risco. E o mais irônico, faz isso com base no que aprendeu no passado, muitas vezes na infância.
Se cresceu ouvindo que quem tenta muito se frustra, quem sonha alto se decepciona, é melhor o certo que o duvidoso. Adivinhe o que acontecerá toda vez que tentar mudar de vida? Seu próprio subconsciente disparará um sinal de alerta. Fará você duvidar de si mesmo. Gerará medo, ansiedade, procrastinação. E tudo isso disfarçado de razão. A mente é astuta. Quando começa a sair do padrão, ela inventa 1000 justificativas lógicas para você desistir. Agora não é a hora certa. Você não está preparado. Isso é demais para você, e o pior, você acredita. Porque o paradigma sabe exatamente quais botões apertar para mantê-lo no mesmo lugar. Lembro-me de uma época em que isso ficou muito claro para mim. Já estava ganhando muito dinheiro, muito mais do que jamais imaginei quando comecei. Mas ainda assim vivia endividado. Sim, meu padrão financeiro externo dizia sucesso, mas o interno dizia fracasso. Ganhava, mas gastava tudo, fazia investimentos imprudentes, envolvia-me em dívidas exorbitantes. E se alguém me perguntasse, sempre tinha uma explicação lógica. É uma fase de expansão. É preciso correr riscos, mas no fundo era autossabotagem. Foi quando parei e olhei honestamente para dentro e percebi. Meu paradigma ainda estava preso na imagem de um homem falido. Ainda me via como o cara que limpava chão, que vivia no limite, que só sabia sobreviver. E o subconsciente não me deixava ir além. Precisei mudar essa imagem. Então, comecei o trabalho interno. Escrever todos os dias a nova identidade que queria incorporar. Visualizá-la. Sentir como seria viver como esse novo eu. E, com o tempo, meu comportamento externo começou a se alinhar com essa nova visão. Essa é a chave. Não muda comportamento apenas com força de vontade. A força de vontade é limitada, ela se esgota, e quando falha, e falhará, o paradigma assume o controle novamente. Se quer sair do ciclo da autossabotagem, precisa atacar a raiz, precisa mudar a ideia fixa por trás de cada decisão errada que toma. E não é apenas com dinheiro, também nos relacionamentos. Quantas vezes se envolveu com alguém que sabia não ser bom para você? Quantas vezes sabotou um relacionamento saudável por medo de se entregar? Ou no trabalho? Quantas oportunidades deixou passar porque se sentiu inadequado? Isso é padrão. E padrões se repetem até serem interrompidos. A primeira etapa da mudança é a conscientização. Pare por um momento e pense. Em quais áreas da sua vida você vê este ciclo de vai e vem, onde sente que algo sempre o impede de progredir? Identifique, nomeie, traga à tona. Porque o que não reconhece não consegue mudar. Depois disso, haja, mas não qualquer ação. Precisa agir contra o padrão. Ou seja, se seu hábito é adiar, comece agora. Se seu hábito é se calar, fale. Se seu hábito é desistir, insista. Não espere conforto. Não será. Parecerá estranho, forçado, artificial. E esse desconforto é o sinal de que está saindo do velho para entrar no novo. Só que há um ponto crucial. Essa nova ação precisa ser repetida até se tornar o novo automático. E é aqui que a maioria falha. Acha que uma tentativa basta. Não basta. A mudança verdadeira exige constância, mesmo sem resultados imediatos. O velho padrão gritará, implorará para ser mantido. Mas cada vez que age diferente, mesmo com medo, mesmo com dúvida, enfraquece o velho e fortalece o novo. A ciência confirma isso. Estudos em neurociência mostram que o cérebro constrói novos caminhos sinápticos com repetição e emoção. Isso significa que quanto mais pratica um novo comportamento e quanto mais emocionalmente envolvido estiver com ele, mais forte ele se torna até substituir o anterior. E olha, ninguém é imune à autossabotagem, nem os mais bem-sucedidos. A diferença é que eles aprenderam a reconhecer os sinais e agir apesar deles. Eles criaram estruturas mentais que os impedem de voltar para o antigo eu. Você pode fazer isso também. Comece pequeno. Escolha uma área. Observe os comportamentos recorrentes que o impedem de avançar. Escreva a nova versão de si mesmo como se já existisse. Algo como: sou tão feliz e grato agora
que ajo com confiança diante de cada desafio. Repita, escreva, visualize. Viva como se fosse verdade, até que se torne verdade. Você não está aqui para repetir os mesmos erros diariamente. Está aqui para evoluir, para expandir, para quebrar ciclos que talvez seus pais, seus avós e até seus bisavós nunca conseguiram romper. Mas agora você pode. Você pode ser o ponto final de uma história de limitação e o ponto de partida de uma nova trajetória de liberdade. Basta uma escolha, uma ação. E a coragem de persistir mesmo quando sua mente quiser convencê-lo a parar. Está pronto para romper esse ciclo? Ou continuará vivendo o mesmo roteiro em repetição, esperando que o final mude sozinho? A mente humana é impressionante. Pode ser sua maior aliada ou seu pior inimigo, e o que determina isso não é o quanto você sabe, mas o que repete. Repetição. Esta é a base de tudo. Tudo o que acredita hoje, absolutamente tudo, é fruto de algo repetido inúmeras vezes até se tornar uma verdade para você. Pode ter sido dito por seus pais, professores, amigos ou você mesmo, e o cérebro, sem julgamento, apenas aceitou. Se quer mudar algo em sua vida, sua renda, sua saúde, seus relacionamentos, precisa entender isso. Não há mudança real sem reprogramação diária. E reprogramar exige repetir o novo padrão até que ele se instale em seu subconsciente e comece a operar automaticamente, como os antigos operavam. Não se trata de magia, se trata de biologia. O cérebro constrói caminhos neurais como trilhas em uma floresta. Aquelas que percorre com frequência viram estradas. As que ignora desaparecem. E se tem pensamentos repetitivos de escassez, medo, dúvida, autocrítica, essas trilhas se transformam em rodovias largas, por onde seus pensamentos trafegam sem obstáculos. Agora, se quiser criar uma nova direção, mais abundante, confiante, poderosa, terá que abrir caminho na mata, todos os dias, até que aquele trajeto também se torne estrada. E só há uma maneira de fazer isso, repetindo. Por isso sempre digo, escreva o que deseja como se já fosse realidade. No presente, com emoção. E repita, não uma, 2 vezes, mas centenas. Faça disso um ritual. Escreva 100 vezes por dia se necessário. Visualize. Imagine. Veja-se vivendo a nova versão de si mesmo. Sinta como seria viver assim. Não apenas pense, sinta, porque o subconsciente se comunica por imagens e emoções. Palavras frias não entram, mas ideias carregadas de sentimento criam raízes. Recordo uma história que guardo com afeição. Durante uma apresentação no Canadá, um jovem se aproximou e contou que repetia diariamente uma afirmação por quase 60 dias, uma frase simples, porém poderosa. Sinto-me tão feliz e grato por ser um conferencista internacional reconhecido e bem remunerado pelo meu trabalho. Ele relatou que, inicialmente, se sentia tolo, pois tinha dificuldade em falar em público sem transpirar excessivamente. Contudo, persistiu. Escrevia, lia em voz alta, visualizava. Gradualmente, começou a participar de pequenos eventos, a produzir vídeos, a aceitar convites. 1 ano depois, ele ministrava palestras em outros países. Não porque alguém o selecionou aleatoriamente, mas porque ele se escolheu primeiro e reformulou sua identidade até que o mundo exterior se alinhasse a essa nova imagem. Essa é a essência. Você não atrai o que deseja, atrai o que você é. E o que você é hoje reflete o que repetiu nos últimos anos. Portanto, para atrair algo diferente, você precisa se tornar alguém diferente. Essa transformação não é instantânea, requer um compromisso diário com a nova identidade que aspira a viver. Você talvez tenha tentado mudar antes, iniciado entusiasmado, mas a rotina o consumiu. Compreendo, a vida cobra muito de nós. Mas a diferença entre quem prospera e quem permanece estático é que os vencedores priorizam sua reprogramação. Eles acordam e escrevem. Antes de dormir, visualizam. Nos intervalos, repetem suas afirmações mentalmente. Mantêm o foco, pois sabem que não é o mundo que precisa mudar, mas sua própria energia.
Nos primeiros dias, parecerá absurdo. Uma voz interior dirá: isso é perda de tempo. Essa voz representa o antigo paradigma tentando sobreviver, como uma planta velha que morre se você parar de irrigá-la. A boa notícia é que ela só sobrevive se você continuar alimentando. Com a repetição consistente da nova ideia, o padrão antigo enfraquece e finalmente desaparece. Não subestime o poder do aparentemente insignificante. Escrever uma frase 100 vezes pode parecer inútil, mas e se essa frase for a semente de um novo estilo de vida? E se for o gatilho que transforma sua autoestima, sua renda, seus relacionamentos? Quantas decisões extraordinárias você tomaria se iniciasse o dia confiante, com a mente preparada para o sucesso? Não espere motivação, espere resistência. Mas siga em frente. A motivação é instável, o hábito é soberano. Com o tempo, o difícil se tornará natural, o artificial se tornará automático e o distante se tornará inevitável. Comece e continue, mesmo que pareça que nada está mudando. A transformação acontece no invisível antes de se manifestar no visível. É como plantar uma semente. Você não vê nada por dias, mas sob a terra, uma nova vida está se desenvolvendo. Pergunte-se: qual nova semente desejo plantar em minha mente? E estou disposto a cultivá-la diariamente, até que floresça? Pois uma coisa é certa: se você não plantar nada novo, continuará colhendo os mesmos frutos. Você merece mais, muito mais. Mas só alcançará isso ao se tornar essa versão superior. Um pensamento, uma afirmação, uma repetição de cada vez. Seus resultados, hábitos, situação financeira, relacionamentos, autoestima. Tudo é reflexo direto do que está programado em sua mente inconsciente. E a ótima notícia é: isso pode ser reprogramado. Com repetição, intenção e constância. Você não precisa mudar o mundo ao seu redor, precisa mudar a imagem que carrega dentro. A partir daí, tudo o que parecia bloqueado começa a se alinhar. É como girar uma chave que sempre esteve ali, mas que talvez você nunca tenha se atrevido a usar. Se este conteúdo fez sentido para você, então está pronto para progredir em sua jornada de conhecimento. O próximo vídeo na tela mostrará como ampliar ainda mais esse poder e acessar áreas da sua mente que provavelmente você nunca explorou. Agradeço por ter me acompanhado até aqui. Espero você no próximo passo de sua transformação. Vamos juntos, um pouco melhor, a cada dia.